Acaba de ser publicada a decisão do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Fux, sobre toda a novela envolvendo o depoimento da representante da empresa Precisa Medicamentos, hoje a CPI da pandemia. Fernando Molica, ao vivo do Rio, tem essas informações para a gente. Oi, Molica, qual foi o resultado, qual foi a posição do ministro Luiz Fux? Márcio, o ministro havia embargos de declaração que foram impetrados pela CPI e também uma defesa da diretora da empresa. Então, o ministro Luiz Fux, ele acolheu parcialmente as duas decisões. Então, ele diz o seguinte, olha, a pessoa é lícito, é consagrado na Constituição que o depoente tem o direito de não se incriminar. Mas ele fala o seguinte, nenhum direito fundamental é absoluto, muito menos pode ser exercido para além das suas finalidades constitucionais. Então ele diz que no fim nos estreitos limites da matéria posta no habeas corpus, não compete ao Supremo Tribunal Federal se imiscuir, ou seja, palpitar no conteúdo do depoimento da paciente, muito menos supervisionar o exercício das atribuições exclusivas da Comissão Parlamentar de Inquérito. Então ele diz o seguinte, olha, cabe à paciente, no caso à depoente, definir se aquela pergunta poderá lhe causar algum constrangimento, poderá lhe gerar uma autoincriminação, mas também cabe à CPI discordar dessa interpretação. Ou seja, compete à CPI cumprir os regramentos legais e constitucionais, mas estabelecer as balizas, ou seja, os limites necessários para que investigados, vítimas e testemunhas possam exercer, nos limites próprios, seus direitos fundamentais, inclusive o direito da não incriminação. Traduzindo, diz o seguinte, olha, a pessoa tem um direito de não se incriminar, mas também não pode abusar disso para não ficar calada. E vocês, senadores, também têm um para não violar esse direito do depoente. Ele tenta dar uma amarrada e joga a bola para a CPI ter juízo e também não tomar nenhuma medida absurda, mas também que é importante deixar claro que o depoente não pode simplesmente ficar repetindo o que o Wizard fez, né? Não vou falar. A bola agora volta para a CPI. Márcio. Obrigado, Molica. Agora, com o meu limitado saber jurídico, é importante colocar o Yuri Pita nessa conversa, porque um resumo que eu faria, e eu gostaria de saber se o Yuri concordar comigo ou não, não mudou nada. O que essa nota acrescentou? O que ela dirimiu de dúvidas? O que depois, na 11ª semana de CPI, muda com essa nota, com essa posição do Supremo? Pois é, na verdade, no fundo, ali até no momento da CPI, o presidente Omar Aziz falou em embargos de declaração, que no fundo é isso, é para esclarecer o que já havia sido dito por uma decisão judicial. Mas eu acho que tem um ponto importante, Márcio, é que o presidente do Supremo, Luiz Fux, reitera não só o direito da defesa e da investigada, no caso a Emanuela Medrazi, de poder ficar em silêncio, ela tem esse direito, que é um direito constitucional, como o Molica explicou, mas ele também reafirma o poder da CPI como autoridade. O fato de ser uma comissão parlamentar de inquérito lhe dá alguns poderes de polícia, inclusive, por exemplo, aquele uso de poder de polícia que pode determinar a prisão de alguém, mas também essa questão de ser uma autoridade ali no momento da oitiva e que pode decidir se ela está exercendo legitimamente o direito ao silêncio ou não, ou se está abusando desse direito, se está deixando de cumprir as suas obrigações de cidadã como convocada ali para prestar o seu testemunho naquilo que não a incrimine. É uma chancela a tudo que já se sabia que uma CPI pode fazer. Exato, mas de certa forma é reafirmada e aí a gente não pode tirar o componente político do que aconteceu na semana passada, na forma como ocorreu a prisão de Roberto Dias, por decisão ali que foi tomada e ficou visível que foi tomado de forma individual pelo presidente da CPI, Omar Aziz, sem algum tipo de consulta prévia aos outros integrantes da CPI, tanto que a gente viu a discordância ali no momento que alguns externaram, mas é um fato também, é um momento importante para a CPI ter muito claro que ela tem esse poder de autoridade. E se sentir desrespeitada ou que um depoente não cumpra aquele papel que a CPI considere que é o seu de
testemunhar, de prestar informações que não lhe incriminem, a CPI pode fazer uso do seu direito, inclusive, de determinar a prisão de alguém por desobediência, por falso testemunho ou por algo desse tipo.